Obrigado, professor Adalberto. Nós agora solicitamos a presença da doutora Roberta Rodrigues Pinto, que vai falar sobre doença de Parkinson. Obrigada, professor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer participar desse evento, desse primeiro Congresso de Medicina Geral. É um evento muito importante, como todos já colocaram, muitos jovens na plateia, na verdade, o nosso futuro. Então, é muito importante a gente compartilhar algumas ideias relacionadas a algumas doenças neurológicas muito corriqueiras. E a doença de Parkinson é uma delas. Aqui meu slide de conflitos de interesse. Muito bem. A doença de Parkinson ela foi descrita pela primeira vez em 1817 por James Parkinson. Ele era um médico, era um geologista também, e foi muito interessante porque ele tinha alguns pacientes que apresentavam uma forma de doença neurológica rígida, mas que ao mesmo tempo apresentava tremor. E alguns desses pacientes que James Parkinson descreveu eram pacientes que ele observava andando na rua. Então ele falava, aquele paciente tem a mesma forma que anda da mesma maneira que o meu paciente no hospital também anda. E por isso que ele descreveu a doença como paralisia agitante. E vocês podem ver aqui esse sendo o primeiro ensaio publicado. 50 anos depois, Charcot, que a gente considera então o pai da medicina, é que descreveu um sintoma extremamente importante na doença de Parkinson, que é a bradicinesia, ou seja, a lentidão do movimento. E aí atribuiu a doença ao nome do seu primeiro descritor, e, portanto, doença de Parkinson. Antes de nós falarmos especificamente de doença de Parkinson, é importante nós definirmos o que é o parkinsonismo primário, ou seja, a doença de Parkinson idiopática, do parkinsonismo secundário e o parkinsonismo plus. Quando nós falamos, em primeiro lugar, no caso de parkinsonismo secundário, o que nós observamos? Existem várias doenças que podem trazer no seu quadro clínico, apresentar no quadro clínico, um quadro de rigidez, lentidão e tremor. Entre elas, uso de alguns medicamentos. Então, existem alguns medicamentos que nós vamos falar a seguir que podem levar a quadros de parkinsonismo, mas também exposição a toxinas como monóxido de carbono, quadros infecciosos, alterações do metabolismo, estruturais. Então, alguns quadros, por exemplo, até em pacientes com imunodeficiência adquirida de neurotóxico, tumores cerebrais e quadros vasculares. Especificamente falando um pouquinho do quadro vascular, o que é muito interessante e ajuda a diferenciar do quadro de doença de Parkinson é o que nós chamamos de um parkinsonismo dos membros inferiores. Então, o paciente, ele gesticula muito bem, mas quando ele vai se levantar para ele caminhar, ele apresenta aquela marcha parkinsoniana. Muito bem, dentre os medicamentos que podem levar a um quadro de parkinsonismo secundário, esses são os principais. Então, nós temos desde medicamentos antivertiginosos, que é extremamente comum nós observarmos os nossos idosos utilizando, as sinarizinas, as flunarizinas. Isso pode sim levar a um quadro de impregnação e o paciente vem apresentar sinais de parkinsonismo. Antipsicóticos, sejam eles típicos ou atípicos, então desde do mais antigo, que é o haloperidol, até neurolépticos mais modernos, como a risperidona e a olanzapina. Alguns antiepiléticos, por exemplo, o ácido valproico. No caso do ácido valproico, o maior sintoma é o tremor, então não é incomum nós tratarmos um paciente até muitas vezes como profilaxia de cefaleia, que a gente pode utilizar também o ácido valproico, não só para epilepsia, e esses pacientes desenvolverem um quadro de tremor. Antieméticos, também muito importante a gente avaliar, e alguns antiarrítmicos, como a amiodarona, anticolinesterásico e mesmo o uso de lítio. Falando um pouquinho do parkinsonismo plus. O parkinsonismo plus ele vai estar relacionado a doenças neurológicas, neurodegenerativas, cujo quadro clínico, além dos sintomas parkinsonianos, apresenta mais alguma coisa, por isso plus. Ou seja, quadros demenciais associados, a doutora Adalberto já falou da demência por corpos de Levy,
desautonomias, alterações importantes da postura, então posturas diferentes da postura que nós vamos ver na doença de Parkinson, quadros de psicose ou alucinação, instabilidade postural. Então, se nós falarmos, por exemplo, e essas são as principais doenças relacionadas aos diagnósticos diferenciais com a doença de Parkinson, se nós falarmos da demência por corpus de Levy, o que nós podemos observar? É um paciente que ele apresenta no quadro clínico sinais parkinsonianos associados a um quadro cognitivo logo na fase inicial da doença. Enquanto o paciente com doença de Parkinson, ele vai apresentar uma alteração cognitiva em fases mais avançadas, 8, 10 anos de doença. Então, isso é um ponto importante para a gente prestar atenção, são sinais de alerta. Uma outra alteração, por exemplo, em pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, além do quadro parkinsoniano, esse paciente vai apresentar quadros de desautonomia importante, quedas frequentes, a oscilação, que a gente chama de hipotensão ortostática, então a oscilação da pressão, quadros muitas vezes de alteração da cor das mãos, é uma mão mais azulada ou mais arroxeada. Pacientes com paralisia supranuclear progressiva, uma das principais características é a postura. Enquanto o paciente com Parkinson ele tem uma postura fletida, o paciente com PSP, que é a sigla, ela tem uma postura estendida, um olhar de espanto, arregalado, principalmente porque existe uma paralisia da motricidade ocular. Todos esses sintomas, claro, bem precoces em relação ao aparecimento da doença. E a degeneração córtico-basal, ela tem uma característica interessante, porque ela é marcadamente assimétrica, ou seja, um lado do indivíduo ele não apresenta nenhum sinal parkinsoniano ou um quadro muito leve, mas o outro lado ele tem um comprometimento em relação à lentidão do movimento, rigidez, muito expressivo. Então, através da avaliação clínica, nós podemos fazer, e eu falo fase inicial, os 3 primeiros anos de doença, uma hipótese diagnóstica de se aquele indivíduo vai evoluir com um quadro de doença de Parkinson, se é uma doença de Parkinson idiopática, ou se esse indivíduo vai ter um quadro de Parkinsonismo plus. Então, falando um pouquinho da doença de Parkinson, ela tem uma prevalência mundial bem alta, de 1 a 3% da população. Ela é a segunda causa de doença neurodegenerativa, a primeira é a doença de Alzheimer, a segunda é a doença de Parkinson. Ela tem as suas manifestações ao redor dos 60 anos de idade, mas hoje em dia nós percebemos que os pacientes têm manifestado sintomas parkinsonianos um pouco mais precocemente e existem outras 2 formas já em indivíduos mais jovens. A de início precoce, antes dos 40 anos de idade, e o parkinsonismo juvenil em indivíduos que manifestem esses sintomas antes dos 20 anos de idade. Quadros esses mais raros. Por que acontece a doença de Parkinson? Na verdade, nós temos uma morte neuronal, morte de neurônios dopaminérgicos. Esses neurônios, eles ficam nessa região, deixa eu me achar aqui, nessa região do mesencéfalo, que nós chamamos de substância negra. Então, vocês podem observar que aqui é um indivíduo que tem a doença de Parkinson e esse é um indivíduo normal. E nós observamos que existe uma coloração na substância negra. Por quê? Porque os neurônios dopaminérgicos que estão presentes nessa região, eles são muito ricos em melatonina. Então, existe essa coloração. Já os indivíduos que têm o processo neurodegenerativo da doença de Parkinson, esses neurônios morrem e, consequentemente, essa região vai ficar hipocorada, claro, no anátomo patológico. Quando um paciente ele começa a desenvolver os primeiros sintomas motores relacionados à doença de Parkinson, já existe morte de 60% desses neurônios, ou seja, a doença de Parkinson ela começa muitos anos antes do aparecimento dos sintomas motores. Por que isso acontece? A causa da doença de Parkinson ela é multifatorial, ou seja, existe a combinação de fatores ambientais como presença de neurotoxinas, estresse oxidativo, alterações mitocondriais, excitotoxicidade. Hoje em dia a gente está muito exposto a radicais livres, isso pode piorar, a presença de fatores neurotróficos associados alterações genéticas. Existe sim uma pequena parcela da população de indivíduos com doença de Parkinson que apresentam alterações, comprometimento genético. E a combinação desses fatores é que dá a propensão àquele indivíduo desenvolver a doença ou não. Portanto,
qual é o nosso maior desafio no diagnóstico da doença de Parkinson? Fazer o diagnóstico correto. O diagnóstico da doença de Parkinson, ele é clínico, ou seja, não existe um exame de imagem que me mostre que aquele paciente tem diminuição de dopamina e a doença de Parkinson. Por quê? Porque os quadros de Parkinsonismo Plus também têm diminuição de dopamina. Então, o diagnóstico ele é muito clínico, ele é baseado nos sintomas motores e não motores. Os exames complementares, eles nos auxiliam apenas para diferenciar a doença de Parkinson de outros possíveis diagnósticos. E várias doenças neurodegenerativas, como a gente colocou, podem se associar, podem se assemelhar à doença de Parkinson. E qual é o grande problema de nós fazermos o diagnóstico errado? O tratamento não vai funcionar adequadamente. Então, o sucesso do tratamento vai depender do diagnóstico. Para isso, a gente usa, para esse diagnóstico clínico, o critério do Banco de Cérebro do Reino Unido, onde nós seguimos essas etapas, mas, resumindo todo esse quadro, o que eu quero colocar para vocês, a bradicinesia é o sintoma obrigatório. E quando eu falo em bradicinesia, eu falo no quê? Eu falo em lentidão de movimento, movimentos gerais do paciente mais empobrecidos, é um paciente que gesticula menos, movimenta menos a cabeça, movimenta menos as mãos, ele vai ter um empobrecimento dos gestos. Isso é um dos principais sinais. Diminuição do tom de voz, o paciente ele vai começar a apresentar um faces que nós chamamos de mumificado, ele pisca menos, ele fala mais baixo. Então, a gente vai procurar por esses sintomas para, se houver no exame físico a associação com rigidez muscular e ou o tremor, que lembrem, é um tremor de repouso, aí sim eu vou poder pensar num paciente com doença de Parkinson. É claro que essa terceira etapa que eu cito aí para vocês, de um início assimétrico, é muito importante. Os pacientes com doença de Parkinson, eles têm início assimétrico. Quando o início é muito simétrico, nós devemos desconfiar de outro diagnóstico. A boa resposta ao tratamento, principalmente a levodopa, e a progressão da doença, porque a doença de Parkinson, ela progride de uma forma lenta. Não há uma progressão em escadas ou muito rápida. Então, aqui são os principais sintomas motores. Eu coloquei a bradicinesia em destaque para a gente não esquecer. E os sintomas não motores. Hoje em dia, nós damos importância aos sintomas não motores, assim como aos sintomas motores. Por quê? Porque esses sintomas não motores, eles são muito prevalentes. Para vocês terem uma ideia, existe um trabalho que foi feito italiano, onde se mostrou que pacientes na fase inicial da doença de Parkinson podem ter até 9 sintomas não motores associados, e 98% pelo menos tem um sintoma, ou seja, eles são prevalentes demais e pioram muito a qualidade de vida dos pacientes. Esses são os principais sintomas não motores, então desde sintomas neuropsiquiátricos como depressão, ansiedade, apatia, distúrbios do sono. Um muito comum é o distúrbio comportamental do sono REM, onde o paciente encena o sonho, então ele gesticula muito durante a noite ou ele fala. Isso deve ser tratado porque esse indivíduo ele pode chegar a cair da cama. Eu tive pacientes que caíram da cama e tiveram fraturas, então é muito importante a gente identificar. E hoje em dia nós consideramos esse sintoma, esse distúrbio do sono, como até um marcador da doença de Parkinson, um marcador de uma alfa-sinucleinopatia, que é a principal proteína alterada na doença de Parkinson. Sintomas autonômicos, desde disfunção vesical, sexual, a hipotensão ortostática, distúrbios da deglutição, a disfagia, cialorreia, constipação intestinal, que pode preceder em vários anos o aparecimento dos sintomas motores, o quadro de dor, que é muito importante ser identificado nos pacientes com doença de Parkinson, alteração do olfato, isso quase 90% dos pacientes com doença de Parkinson têm o que nós chamamos de hiposmia ou anosmia, então eles sentem menos o cheiro, distúrbios visuais, fadiga e também distúrbios da marcha e do equilíbrio. Muito bem, esse quadro ele vai mostrar mais ou menos como é que é a progressão da doença de Parkinson. Nós podemos observar aqui o período prodrômico. Esse paciente ele pode apresentar sintomas não motores como constipação, distúrbio comportamental do sono REM, depressão e hiposmia, são os 4 principais. Aí ele começa no tempo zero a manifestar a doença, então aparecem os sintomas motores, e a partir daí ele vai evoluir com o que nós chamamos de fase mais avançada de complicações motoras, que também devem ser tratadas.
Como que nós vamos tratar esse paciente? O tratamento da doença de Parkinson, ele é um tratamento muito individualizado. Nós temos o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. O tratamento não medicamentoso está relacionado a exercícios físicos. Hoje existem trabalhos mostrando que isso pode sim ser um fator modificador de doença. Então, isso deve ser falado arduamente para os nossos pacientes. A fisioterapia e a fonoterapia, além do tratamento medicamentoso e cirúrgico através do implante nós colocamos hoje um chip com marca-passo que nós chamamos de Deep Brain Stimulation. O tratamento fonoaudiológico, ele deve sempre ser instituído quando o paciente tiver distúrbios de voz, disartria ou alteração da deglutição, assim como o tratamento fisioterápico em pacientes que apresentem alteração do equilíbrio e distúrbio da marcha. E o freezing, que é o congelamento, é um dos sintomas que responde muito bem ao tratamento fisioterápico. Como é que eu vou escolher o medicamento desse paciente? Falando agora em tratamento medicamentoso. Primeiro, depende da idade do paciente, a gravidade dos sintomas, se existe ou não prejuízo funcional, se existe ou não transtornos cognitivos e comportamentais, lembrando que nós lidamos com pacientes idosos, comorbidades clínicas, medicamentos que esses pacientes passem a utilizar e o custo-benefício dessas medicações. Então, nós temos que avaliar qual a fase que esse paciente está, porque o tratamento medicamentoso ele vai depender da fase do paciente e desse perfil que eu coloquei para vocês. Se é um paciente que está na fase inicial, geralmente nós utilizamos o que nós chamamos de monoterapia, uma droga única, na menor dose possível, para poder tratar adequadamente esse paciente. Mas quando o paciente começa a entrar na fase moderada e avançada, começam a surgir as complicações motoras. Aí existe uma combinação de drogas que podem ser utilizadas de acordo com a alteração clínica que esse paciente vai apresentar. Então, quais são os principais medicamentos que nós contamos no Brasil? As drogas não dopaminérgicas, entre elas os anticolinérgicos, o biperideno principalmente, ou a trexifenidila. Nós devemos tomar um cuidado tremendo com a utilização desses medicamentos. Eles já foram muito utilizados, porque eles têm eficácia no controle da rigidez e no controle do tremor. Mas vários estudos mostram que o uso crônico desses medicamentos pode levar a quadros demenciais. Então, a gente restringe o uso dessa medicação a quadros muito específicos. Já não é uma medicação mais de rotina. E uma outra droga não dopaminérgica, a amantadina, que nós utilizamos hoje em dia como principal escolha para o tratamento de discinesias, ou seja, complicações motoras em fases mais avançadas. Dentre as drogas dopaminérgicas, nós temos os inibidores seletivos da MAO-B. A MAO-B é a monoaminoxidase, ela é uma enzima que degrada a dopamina no sistema nervoso central. Então, eu usando uma droga que poupe a dopamina, ou seja, inibe essa enzima, eu vou ter um aporte maior de dopamina nessa região dos neurônios dopaminérgicos. Nós temos essas 3 medicações, as mais utilizadas, a rasagilina e a safinamida. Os agonistas dopaminérgicos, entre eles o pramipexol e a roticotina. Essa classe de medicamentos ela é muito interessante porque ela atua diretamente estimulando o receptor dopaminérgico. Os inibidores da CONT, que é a catecol-ortometiltransferase, que atua como a MAO também, degradando a dopamina. Então, um inibidor da CONT, que é a entacapona, pode auxiliar muito nesse tratamento. E o tratamento gold standard, que é a levodopa, que é o levógero da dopamina. Hoje em dia, qual o melhor remédio, qual a primeira escolha, é uma discussão que levaria, na verdade, umas 3, 4 aulas para a gente poder falar a respeito disso. É muito mais controverso do que a gente pensa. Mas eu queria só deixar claro para vocês, isso é muito importante. Eu queria mudar aqui. E mostrar para vocês esses 2 estudos, por quê? Há muito tempo atrás, até quando eu fiz residência, nós tínhamos medo de introduzir a levodopa desde a fase inicial para esse paciente. Sem dúvida, a levodopa é o tratamento gold standard. Ela pode ou não ser utilizada na fase inicial. Mas quais são as principais características? Ela deve ser utilizada com a menor dose possível, ou seja, eu vou introduzir na fase inicial a levodopa para esse paciente, ela tem algumas características importantes que estão relacionadas ao uso de medicação apenas com água e longe das refeições, para ela ser bem absorvida, e a partir do momento que eu percebi que esse paciente melhorou, ele vai então
nós não vamos mais aumentar a dose da medicação, a gente vai manter na menor dose possível. E esses 2 estudos que eu deixo para vocês mostram exatamente isso, que as complicações motoras, elas não estão relacionadas ao uso da levodopa desde a fase inicial, mas sim às doses altas da levodopa e principalmente relacionadas à evolução da doença. Então, esse foi um guideline brasileiro, eu deixo para vocês essa sugestão, onde existe, então, as diretrizes para tratamento da doença de Parkinson e, como conclusões, lembrando que o diagnóstico correto ele vai interferir no sucesso do tratamento, é um tratamento individualizado, nós temos que identificar e tratar adequadamente os sintomas motores e não motores e que a escolha do medicamento vai depender do perfil de paciente e da evolução da doença. Muito obrigada pela atenção de todos.